Tudo bem, pessoal? Aqui é a calculadora aqui calculando os dias da minha prova, né? Os alunos ficam assim calculando aí a data da prova dele. E eu quero dar uma dica para vocês aqui de processo. Tem muito aluno se baseando no processo do outro. E é bom cada um se basear no seu processo, que é muito importante, né? A primeira dica que eu botei aqui, ó. A pessoa marcou a prova, né? A data X lá, marcou a prova. Tá falando aqui Zacarias Sucesso. E vocês continuam aí dando like, viu? Continua aí compartilhando, está ajudando o canal a permanecer o canal aí ativo. E vamos para frente para poder aprovar os alunos de primeira com todas as dicas que a gente puder passar, a gente está passando, viu? Então, a primeira orientação, processo para andar com saúde, saudável, né? Para chegar aqui nessa provinha bem aqui, ó, e ser aprovado ou aprovada, né? O que é que tem que ser feito? Nas aulas primeiras, a gente trabalha assim, ensinando as regras para os alunos, baliza, que é a regra, conversão para a esquerda, conversão para a direita, declive, parada. Então, isso eu posso aprender em qualquer lugar. Não importa se é no percurso ou se não é no percurso. Então, quanto mais perto eu puder trabalhar com o aluno nesse sentido das regras da baliza, né? Beleza, o aluno foi aprovado nessa primeira fase. Ele já conseguiu fazer o que tem que ser feito nessa regra bem aqui. Então agora vamos para a segunda fase. Fazer a regra agora no percurso, é diferente. Onde é o percurso? Castelinho. Vou trabalhar nele. Para fazer a regra lá no castelinho, para ele aprender onde é as vias que ele vai estar praticando as regras. Como ele aprendeu aqui, ele vai só praticar. Agora lá no percurso, a diferença é só isso, que é no percurso. Então se for na Vila Palmeira, ele vai fazer lá no percurso da Vila Palmeira. Se for lá na cidade operária, no Quatraque, aonde for, na sua cidade aí, você vai fazer a regrinha lá no percurso. Porque é lá que o examinador vai exigir, então é bom você acostumar a fazer lá no percurso. Então, é para questão psicológica já. Mas aqui eu aprendi o que tem que ser feito e agora eu vou saber onde ele vai cobrar de mim, então eu vou praticar lá. Quanto mais eu praticar lá, melhor. Comecei a praticar e fiz o que tinha que ser feito lá no percurso. Então, aprovado. Ok. Nessa fase aqui, pode marcar prova. Pode marcar prova. Aí é a hora de marcar a prova do aluno. Porque ele vai pegar agora o que agora? Só ritmo de prova. O que é ritmo de prova? Essa foi a pergunta do aluno. O que é ritmo de prova? Teve um aluno que não entendeu. Estou colocando para vocês aqui o que é ritmo de prova. Ritmo de prova. Regra no percurso. Agora ele vai fazer o seguinte. Aquelas últimas aulas, se for extra, né? As últimas, se tiver 2, 3, aqui, ó. Próximo da prova. Chamado de ritmo de prova. Entendeu? Porque ele já passou das duas fases, já sabe. Agora ele fez aqui, ó. Praticou no percurso, também sabe fazer. Agora ele vai só repetir próximo da prova. Então é chamado de ritmo de prova. Beleza? Agora bora ver agora de outro ângulo. Isso aqui é um processo perfeito de um aluno que está andando certinho. Só que tem aluno que não tem a mesma preparação que os demais. Esse aluno aqui, ele fez um pacote de 20 aulas, né, vamos dizer, e colocou aqui mais 4 aulas extra. 4 aulas extra, próximo da prova, 3. 4 aulas extra é melhor, porque é 2 de cada. 4 aulas extra, beleza. Por que pegou 4 aulas extra aqui? Pode pegar também 2 aulas extra? Pode, porque ele já passou nesses 2 testes, ó. Nessa regra e nessa daqui ele já praticou. Agora só ritmo. Mas não. O que acontece? O aluno, ele não aprendeu essa primeira regra aqui, porque ele pegou as 10 primeiras aulas dele aqui, ó. As 10 primeiras aulas. Não aprendeu a regra, porque ele tem dificuldade. Esse processo desse aluno aqui. Na hora de ir para o percurso de prova, nessas outras 10... ele não fechou, ele não praticou, ele não fez o que tinha que ser feito, as regras lá
no percurso. Se ele nem aprendeu direito, ele não vai fazer direito aqui no percurso da prova. Beleza. Então, assim, 2 fases aqui, ele já está deficiente, né, por falta. Então, aqui não é ritmo de prova para ele, vai ser o quê? Aula extra. Aí vem a hora da aula extra. Aula extra. Quem vai dizer é o instrutor. Para tá precisando aí, ó, de a prova dele pode até marcar. Pode até marcar a prova dele, tá bem distante, né? A liberação de prova. Mas ele não vai pegar ritmo de prova, ele vai pegar o que ainda? A aula extra para aprender, ó. Então ele não vai voltar para cá, ó. A aula extra fica aqui, ó. Aula extra. Nessa regra aqui ainda, ó, para ele praticar, ó. Para ele aprender e com a prova já marcada. E a aula extra para poder ficar agora fazendo o quê? Ritmo de prova, se caso ele aprendeu. Então a quantidade de aula extra tem que ser o suficiente para ele aprender. O instrutor tem que botar para ele aprender antes de chegar o dia da prova dele. Tem que calcular tudinho para fazer o ritmo de prova para esse aluno passar. Então esse é o segredo da aprovação, para os alunos ir passando. Cada processo é de um jeito. Tem aluno que nem precisa ele fazer aula extra. Nem precisa. Ele só pega só aquelas 2 só para pegar ritmo de prova. Então, e ele passa. Tem aluno que ele termina as 20 e ele quer pagar só 4 aulas e fazer o que? A prova. Mas ele terminou as 20 sem aprender, então 4 aulas não vai resolver. Ele tem que pegar aula extra para poder resolver esse problema aqui, de fazer percurso, a regra no percurso e dar ok para ele, para depois ele pegar essas 4 aulas extras, para não esquecer, para ele pegar ritmo de prova. Então é uma fase a cada fase, ó. Fase 1, fase 2. Passei nessas 2 fases, eu vou para o ritmo de prova. Não passei, eu tenho que voltar a fazer aula extra até passar. Nesse segundo item aqui, ó. Tem aluno aí que quer só vir para cá, ó. Prova, quero fazer prova, quero fazer prova. E essas 2 fases, eles estão pulando. Ainda não tá ok. Aqui, não quero pagar aula extra porque não tem dinheiro, por causa de algum motivo e tal. Ele sabe lá. Outro porque não quer mesmo, porque acha que tá apto. E o que vai acontecer? Ele nunca vai chegar nesse ritmo de prova aqui, ó. Se ele não passar nesse teste. Ele vai ficar jogando dinheiro fora. Marcar a prova e na hora não vai passar. Por quê? Porque ele não tá nessas fases aqui ainda com ok. Então deixa o instrutor orientar vocês o máximo. Pratique as regras o máximo aqui, ó. E tenta pegar aquelas aulas que foi orientado a pegar antes da prova, né? Para poder aprender, se caso necessário, para depois vocês pegar ritmo de prova. Então, processo separado, viu? Processo separado, analise o seu processo com o seu instrutor, não se compara com ninguém, compara com você mesmo. E com certeza, quando você chegar aqui, ó, na prova, vai ser o quê? Aprovado, né? Todos vão ser aprovados. Esse é meu propósito. Por isso eu quero que vocês enxerguem a visão de um processo de vocês. É nesse ritmo aqui que vocês têm que pensar. E olha para vocês mesmos o seu andamento e com certeza vai ser aprovado. Continue dando like, continue compartilhando, continue perguntando. Eu gosto quando vocês perguntam, porque aí a gente sabe as dúvidas de vocês, né? Você tem que ir para a prova sem dúvida. Pode perguntar até de madrugada. Boto que quando eu olhar lá eu vou dar a resposta, com certeza, né? Que uma coisa que eu gosto é de ajudar o aluno a passar de primeira, né? Sucesso para todos e vamos para a luta. Felicidade.